18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas pra você, Karime Leão. Pra todo mundo, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E um salve especial também pra você que nos assiste nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Karime, inacreditável, hoje é sexta-feira. De novo. De novo, outra vez. Karime, hoje por ser sexta-feira tem um presente aí para os nossos ouvintes, Karime Leão. Temos mimos, Carlão. Escuta aí, presta atenção, galera. Hoje temos 2 pares de convite para a apresentação de humor da comediante alemã Léa Maria, que acontece neste sábado, amanhã, dia 28, lá no Teatro Manauara, às 8 da noite. E também temos uma blusa convite para a feijoada do Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas, o GAC, que acontece também no sábado, só que aí a partir do meio-dia, lá no salão, lá no plenária do Estúdio 5. Tá, gente? Então, você já sabe como é que acontece, ok? Como é que funciona? Vai funcionar da seguinte forma: as 3 primeiras pessoas que pararem agora, o seu carro, você que está passando aqui em frente à Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, levam os convites e levam aí os mimos para esse fim de semana. Karime, legal é que essa feijoada é para comemorar 24 anos de atuação aqui no estado e vai ter uma programação especial com direito a sorteios, atrações musicais, incluindo a apresentação de balé com participação das crianças e adolescentes atendidos pelo GAC. Tá certo? Então é uma causa nobre, interessante. Os ingressos custam R$70 e o telefone para contato é o 3659-5000. Facinho, anote aí, 3659-5000. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Ruas e avenidas de Manaus voltam a ter radares eletrônicos. Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado denuncia o governo do Amazonas por assédio moral. Governo federal acena para a volta do carro popular com a decisão de diminuir impostos dos carros que custam até R$120 mil. Mais de 16 mil residências de baixa renda tiveram a energia cortada por falta de pagamento. Para 6 horas 2 minutos, começando para você mais uma edição do 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com os fatos, os destaques do dia. Para você aqui no melhor mix do Brasil. Então tá combinado. Mais uma edição do 18 horas nesta sexta-feira, 26 de maio de 2023, até às 7 da noite. 18 horas. Olha só, Manaus vai voltar aí a ter radares, hein? Atenção, radares eletrônicos na área, os conhecidos corujinhas nas principais ruas da cidade. A empresa Newtesc, Tecnologia e Comércio Eireli foi a única participante da licitação da Prefeitura de Manaus para a instalação dos radares de controle de velocidade nas vias da cidade. E agora só falta homologar aí na Comissão Municipal de Licitação. Karime, já tem os radares. Exatamente, Carlão. O projeto da Prefeitura prevê a instalação de 100 radares num prazo de 5 anos. Mas escuta, ainda não está funcionando, ainda não tem radar instalado não, tá? Não é verdade que esses radares já começaram a ser instalados, tá? Como circula aí nas redes sociais, não é verdade não, tá? Isso porque ainda tem um trâmite aí, né? Como disse o Carlão, precisa ser homologado e a empresa precisa apresentar toda a documentação necessária, ok? E isso deve acontecer só na primeira quinzena, agora de junho também, né? Olha só, já foi inclusive, Karime, definido que os primeiros radares vão ser instalados, né? Vão ser nas avenidas Altasmirim, Coronel Teixeira, Torres e Turismo, que são as vias aí com o maior índice de registros de acidentes de trânsito. Pois é, a reinstalação desses equipamentos foi anunciada em fevereiro deste ano pelo prefeito Davi Almeida. Segundo ele, por causa do aumento no número de acidentes de trânsito aqui em Manaus. Lembrando que em 2015 os radares foram extintos aqui na cidade depois de uma denúncia do Ministério Público sobre supostas irregularidades nas licitações. Olha só, mas sem os radares houve sim aumento no número de acidentes de trânsito e também de mortes. Em 2022, pelo menos 243 pessoas morreram em acidentes de trânsito por desrespeito à sinalização e também ultrapassagem do limite de velocidade.
velocidade, que na área urbana é de 60 km por hora. Atenção, 60. Pois é, Carlão. Tu sabe que Manaus é uma das poucas capitais brasileiras que não tem esse sistema de radar eletrônico. Nas cidades onde o sistema foi implantado, o número de mortes no trânsito caiu em mais de 30%. Ou seja, se você é a favor ou contra, tem aí a sua opinião, ok. Mas o fato é que nas cidades que têm radares, o número de mortes em acidentes de trânsito caiu mais de 30%. E com isso, é claro que, por consequência, desafogou os prontos-socorros, menos acidentes, menos vítimas, menos atendimentos na rede hospitalar por acidente de trânsito. Claro. Olha aí, por outro lado, onde o sistema de radares funciona, os motoristas reclamam de multas em excesso e que os radares são apenas uma fonte de caça-níquel das prefeituras. Então tá aí. O fato é que tem que ter uma fiscalização, sim. Os motoristas e pedestres devem respeitar as leis de trânsito e o limite de velocidade também, é claro. E não ultrapassarem em sinal vermelho também, que é uma outra falta grave, né, cara? Pois é, Carlão, aquela história, quando o ser humano não consegue fazer a ação de boas por iniciativa própria, tem que ter multa, tem que ter lei, tem que ter cobrança. Se não doer no bolso, a galera não faz. É simples assim. Bom, quem respeita as leis de trânsito e não é multado, é claro, reduz drasticamente a possibilidade de provocar acidentes. É sempre bom lembrar que Manaus tem um dos piores trânsitos do Brasil e o índice de mortes aqui no trânsito é algo assustador. Os radares são importantes para disciplinar e colocar um freio aí naqueles que abusam na direção. 6h06. Boa noite para você na sintonia certa. 18 horas. Olha só, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas denuncia assédio moral do governo na Defensoria do Estado em audiência pública. Enquanto isso, o governo do estado se recusa a negociar com servidores o fim da greve. Hoje completam 8 dias de paralisação. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Eugênia Araújo. Há exatos 4 anos e 5 meses, o Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, tenta sentar com o governador Wilson Lima para discutir sobre perdas salariais dos servidores da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. Só que foram ignorados durante todo o primeiro mandato e somente esse ano, na quinta-feira da semana passada, depois da greve geral na educação já ter sido deflagrada, um representante do governo recebeu uma comissão dos trabalhadores da Educação, a pedido dos deputados da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas. O governo, porém, levou apenas uma condição a essa reunião, o fim da greve. E isso depois de já ter entrado na justiça contra a greve e pedindo multa de R$30 mil por dia de paralisação e desconto no salário dos servidores que aderissem à greve. A proposta de reposição salarial de 8% nas perdas dos trabalhadores foi recusada pela categoria, que ficou 2 anos com salário congelado e 2 anos com database atrasada. E para cobrir essas perdas, está pedindo a reposição de 25%. Além disso, ontem, quando anteriormente estava prevista uma segunda conversa entre governo e servidores da educação na Assembleia Legislativa, o governo se recusou em conversar e os trabalhadores foram recebidos na Casa Legislativa pela tropa de choque da Polícia Militar e pela ROCAN. E isso tudo sob os olhares omissos dos deputados do Amazonas, aliados do governo do estado, a quem os servidores pedem apoio para intermediar a negociação. Hoje, os servidores da SEDUC foram até a Defensoria Pública do Estado denunciar assédio moral sofrido pelos servidores em greve. A denúncia foi feita durante a audiência pública promovida pela DPE para debater a violência nas escolas. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, relatou que o governo está mandando descontar faltas dos servidores em greve no mês em que eles estavam trabalhando. De acordo com a líder sindical, isso é violência psicológica e assédio moral. A categoria denuncia, inclusive, do governo do estado, além das faltas que já estão sendo aplicadas, mas que estão sendo descontadas fora do tempo, pois no mês de maio nós recebemos o mês de abril. Não é correto que em maio se desconte as faltas de maio, mas também a suspensão dos contratos dos
colegas que são PSS e o corte dos regimes complementares. Fora isso, há gestores e coordenadores a mando do governo do estado que ligam e mandam mensagens de ameaça para os trabalhadores em educação que estão na greve porque querem que a lei seja cumprida. Os servidores também denunciaram as ameaças aos pais que são informados pela SEDUC que se não enviarem os filhos à escola, eles serão reprovados por falta e perderão o Bolsa Família. O governo do estado usa essa artimanha para tentar pressionar os trabalhadores e jogar a sociedade contra os trabalhadores em educação. E se os trabalhadores estão na rua hoje, a culpa é do governo do estado que não cumpre a lei que rege a carreira dos trabalhadores. Nós já entramos com ação na justiça e, se preciso for, vamos até o STJ, porque sabemos como é que está agindo hoje a justiça do estado em relação ao governo. Não podemos permitir que uma categoria, que é uma das mais importantes categorias, pois sem trabalhador em educação não há nenhuma outra profissão, seja tratada pelo governo do estado desta forma, como se fosse uma categoria sem nenhum valor. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em mais uma retaliação à greve dos servidores públicos da educação, o governo do Amazonas antecipou o desconto da falta dos trabalhadores que aderiram à paralisação. Pagamento da categoria que começa neste sábado, dia 27, e que é referente ao mês de abril. Já está vindo com a cobrança das faltas, Karime. Carlão, e há descontos que chegam até R$2.000. Só lembrando que a greve dos servidores da educação foi deflagrada no dia 17 de maio. E as cobranças deveriam ser feitas só no pagamento de junho, que é referente ao mês de maio, quando de fato começou a greve. Olha só, mais de 16 mil residências de baixa renda tiveram a energia cortada por falta de pagamento. E esse número é até março deste ano, hein? Carlão, isso representa aí um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. O repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes a respeito dessa avalanche de cortes. O que está acontecendo? Muito boa noite, André. Conta pra gente, de fato, procede essa informação de que as dívidas dos consumidores com a Amazonas Energia supera 3 bilhões de reais, é isso mesmo? Boa noite, André. Exatamente, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Conforme a Amazonas Energia, as dívidas pelos clientes no estado chega a aproximadamente aí 3 bilhões e 300 milhões de reais. Os dados também apontam para o crescimento no número total de cortes de energia, incluindo as casas, indústrias, comércio, zona rural e entre outros setores. Nesses dados, ao registro até março deste ano, que aponta o total de quase 17 mil casas, essas de famílias de baixa renda, que tiveram a energia cortada, isso por falta de pagamento. Esse número representa um crescimento de mais de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado foi 11.865 residências. Já nesse ano, até março, foi 16.911. Foram 16.911, sendo que em janeiro são 6.311 ocorrências. Em fevereiro, 4.399. Essas ocorrências que a gente fala são os cortes de energia. E em março, 6.201 residências aí que tiveram serviço de fornecimento de energia interrompido. Esse levantamento pode ser conferido também no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que mostra também que até março do ano passado, a Amazonas Energia realizou 62.760 cortes e no primeiro trimestre desse ano ocorreram 67.124 interrupções, valor equivalente ao crescimento de quase 7%. A interrupção do serviço ocorre após o atraso, né? A pessoa não consegue pagar e tem até 3 meses, aí 90 dias, chegando esse período, chegando a esse limite, então é mandada uma equipe para a residência para que possa ser feita a interrupção de energia elétrica. E para que o serviço de fornecimento dessa energia possa voltar a funcionar, é preciso fazer uma renegociação com a empresa. Então atenção, você que nesse momento está passando por essa situação, né? Que é a dificuldade, aí que vem a situação difícil. Mas quem estiver passando por essa situação pode fazer uma renegociação. E quem vai explicar como que funciona essa renegociação é Gabriele Stocco, a gerente aí da Amazonas Energia. Vamos ouvir.
Os clientes que estiverem em débito com o Amazonas Energia podem buscar o nosso atendimento presencial, seja nas 9 lojas da capital ou nas 61 lojas do interior, ou nos nossos canais de atendimento, que são o call center e o WhatsApp pelo 0800 701 3001, pelo aplicativo Amazonas Energia e o site www.amazonasenergia.com. Quando estas famílias fazem a negociação e pagam o valor da entrada, a empresa tem até 24 horas para fazer a religação destas unidades consumidoras. Para mais informação, acesse os nossos canais de atendimento. 18 horas. Então, André, a gente escutou a Gabriela Stocco, gerente de comunicação da Amazônia Energia. O problema é a gente saber o valor dessa entrada, que geralmente fica tão alto que o consumidor não consegue pagar nem essa parcela para dar entrada, porque geralmente é uma porcentagem muito alta do valor total da dívida. Exatamente. Né? Questionada, ela disse que tem que fazer os seguintes passos, né? Ou ir lá, ou entrar em contato, ver quanto é que é o total dessa dívida e assim poder entrar numa renegociação. Eu acredito, né, que deva ser. Como já são famílias de baixa renda, normalmente, né, não tem uma condição de estar aí dando uma entrada alta, então, como é família de baixa renda, a gente entende que a concessionária deve, então, dar uma entrada aí no valor menor. Né? Acho que elas precisam ir numa justiça, procurar uma defensoria pública para isso, porque de fato parece que a empresa não dá isso não, André, mas ok. É o que a gente esperava que a gente esperasse um bom senso, mas o que eu tenho, o retorno que eu tenho é esse aqui, não. Eu tenho dúvidas também. Não é dúvida não, é o retorno que eu tenho de pessoas que precisam, não tem dinheiro para renegociar a dívida, a entrada é muito alta, elas não conseguem. Eu sei que algumas empresas já fazem isso, já adaptam a realidade, por exemplo. A Águas de Manaus a telefonia também faz isso. Também faz isso, né? Exatamente. No questionamento a gente tem uma dessas perguntas, fazendo aí para Amazonas Energia, quanto é essa entrada que a pessoa deve fazer. Então eles falam somente isso, tem que ir até o local ou tem que entrar em contato aí para poder ver quanto é o tamanho da dívida das pessoas para que elas possam fazer essa renegociação. Em caso já pague aí a entrada e tem 24 horas para que seja feito o religamento da energia. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, André. 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de saúde pública. É que na última semana o Amazonas registrou, atenção, a hospitalização de 132 pessoas por síndrome respiratória grave por influenza A. Os dados estão no boletim epidemiológico da Fundação da Vigilância em Saúde, Karime. Pois é, Carlão, e dessas 132 hospitalizações aqui no Amazonas, as crianças são a maioria. A faixa etária de 1 a 4 anos apresentou o maior número de hospitalizações, por isso é tão importante reforçar alguns cuidados e principalmente se vacinar contra a influenza, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas registrou um alto número de internações entre o público infantil causado por síndrome respiratória aguda grave. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, 13 dos 27 estados brasileiros apresentaram sinal de crescimento de casos e está concentrado principalmente entre as crianças. Além do Amazonas, estados como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe também estão com alta de registros de casos de síndromes respiratórias. Nos últimos 7 dias, aqui no Amazonas, foram registradas 132 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave por influenza, segundo o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde nesta quinta-feira. Outra preocupação das autoridades de saúde é em relação aos casos associados à Covid-19 e influenza A e B. Por isso, a imunização é tão importante para combater novos casos de síndromes respiratórias, como explica o coordenador do Infogripe na Fiocruz, Marcelo Gomes. Busque o posto de saúde, fique em dia com a sua vacinação da gripe, não esqueça de conferir se está em dia com relação à Covid-19 também, porque isso tudo ajuda a diminuir justamente essas internações. Das 132 hospitalizações no Amazonas,
Os jovens com 20 anos ou menos apresentam 48% dos casos. A faixa etária de crianças de 1 a 4 anos apresentou o maior número de hospitalizações para o período, com 19% dos casos, seguida aí da faixa etária menores de 1 ano, com 15%. Quanto aos sinais e sintomas mais frequentes entre as hospitalizações estão falta de ar, tosse e febre. Além disso, foi observado o comprometimento respiratório evidenciado pelo raio-x. Ainda das 132 hospitalizações, pelo menos 55% dos pacientes apresentaram fatores de riscos associados. Entre eles, os mais frequentes são diabetes, hipertensão e cardiopatias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 19 minutos, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E o governador Wilson Lima ampliou nesta sexta-feira a rede pediátrica de saúde estadual com a entrega de 90 novos leitos. São 69 clínicos e 21 de UTI para atender o público infantil que busca assistência para tratar síndromes respiratórias comuns nesse período sazonal do inverno amazônico, Karime. Exato, Carlão. E a entrega dos novos leitos foi feita durante a visita do governador no Hospital Universitário Getúlio Vargas, que passa a contar agora com 30 novos leitos pediátricos, sendo que 20 clínicos e 10 de UTI. Mix. Olha só, a cidade de Belém será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30. E o anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo presidente, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, em suas redes sociais, Karime. Exatamente, Carlão. E a COP30 acontece em novembro de 2025, está programada, né, para acontecer em novembro de 2025. Sim. Vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Essa vai ser a primeira vez que vamos ter aí uma reunião dessa magnitude sobre mudanças de clima no Brasil, e essa é mais uma vitória do Pará sobre aqui o estado do Amazonas, não é, Cadu? Porque a gente imaginaria que uma situação dessa seria aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, não é? Cadu, boa noite, conta pra gente, perdemos essa? Karime, os nossos vizinhos paraenses estão podendo, hein? Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, é de fato uma vitória política do estado do Pará. Esse anúncio oficial da COP30 em Belém, em 2025, né? É a mais importante conferência internacional que debate as mudanças climáticas. Vitória do governador Helder Barbalho, Karime, que desde o início da campanha presidencial no ano passado, ele estava ao lado do então candidato Lula. Helder é do MDB, partido que na campanha resolveu se dividir, se rachar em dois para apoiar os dois principais candidatos, no caso Lula e Bolsonaro. Mas Helder Barbalho se manteve fiel a Lula até o final, ao contrário de Wilson Lima, que apoiou Jair Bolsonaro. E com a vitória de Lula nas urnas, Wilson Lima teve as portas do governo federal fechadas por um tempo. E isso teve um preço. Ele não conseguiu disputar ombro a ombro com Helder Barbalho a sede da COP30, porque Lula queria indicar um estado da Amazônia, mas aí ele levou em consideração a fidelidade política de Helder Barbalho. O anúncio foi confirmando a COP30 em Belém foi feito pelo próprio Lula, ao lado do governador Helder Barbalho e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eu separei um trechinho da fala de Lula e de Helder que saiu nas redes sociais agora à tarde. Vamos ouvir. Helder, o Estado está preparado? Presidente, é uma satisfação muito grande. Queria festejar, em nome do povo do Pará, e claro, de todos os brasileiros, o privilégio do nosso país de poder sediar o mais importante evento de mudanças climáticas do planeta. Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado e, acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas de nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente. O estado do Pará, Belém, estarão ávidos a receber a todos
todos e trabalhando para que possamos, por um lado, fazer um belo evento, mostrarmos que a Amazônia está preparada para receber o planeta, mas por outro lado também a construção do desenvolvimento sustentável em favor da nossa região. Parabéns a todos e gratidão do povo do Pará ao governo federal e ao seu governo. Ô Éder, uma coisa importante que convenceu as pessoas a aprovar o estado do Pará é que eu dizia que eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estado da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia, para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver as florestas da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. Vai ter muitos governantes, vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém. Eu estou convencido, Helder, que vai ser um grande evento e eu quero que você saiba que o governo federal estará à sua disposição para ajudar naquilo que for necessário, porque é um evento que vai mostrar mais uma vez a cara do Brasil para o mundo. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do governador do Pará, Helder Barbalho, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu. Karime, em 2025, o estado do Pará vai estar em evidência no cenário internacional. Alô, perdemos o contato, travou um pouquinho. Oi, volte Karime. daí, Oi, volte tá me daí. ouvindo agora? Sim, em 2025... Sim, que o estado do Pará vai estar em evidência no cenário internacional e isso vai ser muito positivo para a economia paraense. Claro que o Amazonas deve participar sim, mas com muito menos holofotes. Mas aí depende do que o governador Wilson Lima vai apresentar. Quais projetos bem-sucedidos ele deve apresentar para o mundo, né? O momento não é bom, porque há um descontrole do desmatamento no sul do Amazonas, há uma disputa envolvendo a exploração de potássio em altazes, enfim, questões que interferem na política ambiental e climática do Brasil. Karime Carlão. Ei, Cadu, olha só, nós vamos voltar realmente mesmo a ter aí o carro popular com a decisão do governo Lula de diminuir os impostos, ou seja, o carro popular voltando num preço acessível, inclusive custam hoje em torno de 120 mil reais, né? Não é mais nem popular. 120, bem mais até, né? Nem nem era mais. Então, quer dizer, inclusive valorizou muito o carro usado, né? Exato. A partir disso, vai ter esse lance, Cadu? Vai ter essa volta do carro realmente popular? Carlão, o presidente Lula lançou mão de mais uma campanha populista, de resgatar o chamado carro popular. A ideia dele é reduzir os impostos federais que incidem sobre os veículos 0 km, entre eles o IPI, PIS/COFINS, para reduzir o valor de mercado e assim estimular a indústria automobilística, facilitar a compra de carros híbridos, né? Estimular o trabalhador a comprar um carro 0 km no valor mais acessível, enfim. Esse projeto, pelo menos o que foi falado, né, que ele envolve não só os carros mais baratos, aqueles de 70, 80 mil reais, até aqueles que chegam a 200 mil reais, que são os carros mais tecnológicos, os híbridos, né, por isso que eles querem atingir esses dois lados aí, fomentar a economia nos dois lados. E depois daquela notícia, né, Carlão, de que o Kwid da Renault, aquela caixa de sapato 0 km está custando 73 mil reais, o governo começou a preparar um programa mais robusto de incentivo fiscal e seria apresentado pelo Ministério da Fazenda. A indústria já estava pedindo isso aí, estava pedindo socorro, o mercado está caindo, as linhas de produção estão parando, dando férias aos empregados, era necessário fazer alguma coisa. Mas aí o presidente Lula se apressou e resolveu anunciar a volta do carro popular. Alô, Cadu. Cadu, perdemos de novo, travou novamente. Estamos falando da necessidade da volta do carro popular, porque o carro popular a preços realmente populares já não existem mais no país, não é? Isso, você está me ouvindo agora? Vamos lá. Sim, agora o que eu estava dizendo é que o presidente Lula, ele se apressou, ele passou por cima do Ministério da Fazenda, né? E resolveu anunciar antes do tempo a volta do projeto Carro Popular, né? Sem explicar os detalhes de como vai funcionar esse programa. E ficou para a semana que vem, pelo menos a informação preliminar é que ficou para a semana que vem ou para outra, provavelmente, a publicação no Diário Oficial da União de uma medida provisória com esse programa de
de incentivo, com todas as regras e principalmente, Carlão, quanto a gente vai economizar comprando um carro zero, né? E como você falou, não existe mais carro popular. Não. Hoje os carros só faltam falar, né? De tanto dispositivo eletrônico e tal. Então talvez essa estratégia de recriar o carro popular, que foi lá de trás, né, dos anos 90, talvez não surta o efeito desejado que faça o consumidor sentir no bolso hoje. Então o governo vai ter que rebolar um pouco, tem que inclusive mexer nas especificações do veículo, né? Hoje o carro popular o carro, né, tem que entrar no mercado com vários itens de série, né? Airbag nos dois lados, tudo isso encarece, né? Painel eletrônico, tudo isso encarece o carro, por isso que ele está tão alto. E sem falar das commodities, né? O preço do ferro, do aço, dos insumos que fabricam o carro, o preço está lá em cima por causa da guerra na Ucrânia, no leste europeu. Então o governo vai ter que dar um jeito aí, fazer mais esse programa populista aí. Vamos ver, né? Eu tô a fim de trocar o carro, mas todo não mundo, agora. Né? Mas tá muito caro. Gente. Mas olha, tá caro demais. Mesmo com eu vou todos esperar isso daí. Exato, mesmo com todos esses itens obrigatórios, como você falou, o Kwid da Renault sai a partir de 68.100, 70 e poucos e tal. É um carro que vem completinho. A questão do carro popular, como você disse, foi criado no governo Itamar Franco em 1993. Só que nos últimos 10 anos, um levantamento apontou que esse carro encareceu mais de 200%, ou seja, não é mais popular, não cabe mais no bolso das pessoas, né, Cadu? É verdade, olha, não, é verdade, eu tô tentando aqui trocar o carro porque a minha esposa, ela é fisioterapeuta, ela atende pacientes em domicílio, então ela tem muitos equipamentos, muitos breguetes assim para colocar, e o nosso carro é hatch, ela quer um carro sedã. Claro. Ah, minha filha, R$102 mil, que isso? Né? Esse pessoal perdeu a noção do dinheiro. Pronto. Que isso, não tô fora. Vamos esperar. Vamos aguardar para trocar, né, Cadu? Também tô nessa fila aí esperando. Vamos aguardar. Cadu, conta para mim, tem ministro do governo Lula com a agenda de visita aqui em Manaus, é isso? Isso mesmo, Karime. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, do PSD, ele está participando de uma agenda política que começou ontem em Manacapuru e terminou hoje em Manaus. Ontem em Manacapuru aconteceu o mutirão de recadastramento de pescadores no RGP, que é o Registro Geral da Atividade Pesqueira. Muitos pescadores estavam de fora, porque não têm acesso à internet. E hoje, em Manaus, aconteceu o lançamento da campanha Pescador e Pescadora Legal. Esse programa deve beneficiar 144 mil pescadores do Amazonas. O deputado federal Sidney Leite foi um dos articuladores desse projeto. Então vamos ouvir o que ele disse. Que é uma grande conquista, já vista que essa é uma demanda da pesca artesanal no Brasil todo. E o ministro André de Paula, que é do nosso partido, meu, do Adson, do senador Omar, o PSD, escolheu o Amazonas para lançar esse programa aqui. Isso é uma replicação antiga. O sistema que a Secretaria Nacional de Pesca não rolava, e nós temos uma fila de espera muito grande. Há outras reivindicações por parte da liderança dos pescadores, inclusive a volta da DAP, e eu tenho feito um trabalho no sentido de que a gente possa estruturar a cadeia produtiva da pesca. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite. Cadu. Importante frisar, Karime, que essa agenda política do ministro André de Paula foi montada... Falhou de novo aí. Tá travando a internet, hoje está com raiva da gente. Cadu está falando a respeito da agenda. Oi, Cadu, pronto, vai lá. Voltou. Vamos voltar, voltou. Só frisando aí. Sim. Só frisando novamente aí que essa agenda política do ministro André de Paula, que ele está ainda em Manaus, foi montada e estruturada pelo PSD do Amazonas. O senador Omar Aziz, dos deputados Sidney Leite e Átila Lins, os três principais nomes da sigla do partido aí no estado, estão ajudando o ministro a ampliar esse trabalho junto aos trabalhadores da pesca. E nesse momento, está acontecendo a posse de Agemiro Lima Filho, ex-secretário de Educação do Amazonas, no cargo de superintendente regional de pesca. Volto com vocês, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho, Cadu. Bom fim de semana. Valeu, gente. Sextou. Um abraço. Cadu. Tchau. Até segunda, agora são 6 horas e 33 minutos. 18 horas. Daqui a pouco
aqui no 18 horas. CPI da Águas de Manaus chega ao fim, garante desconto de 25% na tarifa de esgoto e zera a tarifa para quem não recebe o serviço. É o nosso assunto em instantes. E agora, nessa sexta-feira, nós vamos conferir o tempo e a temperatura para o final de semana, né, Carimelhão? Sábado e domingo. Vamos saber aí como vai ser o final de semana. Inclusive, é o último final de semana do mês, não é isso, Carimelhão? Tempo e temperatura com você. Previsão do tempo. Exatamente, Carlão. E para esse sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 83%. E a umidade relativa do ar fica entre 62% e 96%. E no domingo também a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto, tá? A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. Olha só, o Rio Negro atingiu nesta sexta-feira a marca de 28 metros acima do nível do mar. De ontem para hoje, o Rio Negro subiu mais 3 centímetros, Karime. Carlão, e dados da Defesa Civil do Estado apontam que mais da metade dos municípios do Amazonas já estão em alerta por causa da cheia dos rios. Dos 62 municípios, 39 já se encontram na classificação de alerta. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. Dos 62 municípios amazonenses, 39 já se encontram na classificação de alerta por causa da cheia dos rios. É o que revela dados da Defesa Civil do Estado. Nessa quinta-feira, a subida no nível das águas já apontava para a possibilidade elevada de ocorrência de inundações. O tenente Charles Barroso, da Defesa Civil do Estado, responsável pelo Centro de Monitoramento e Alerta no Estado, atualizou os dados desta sexta-feira. A enchente 2023 segue em evolução. Algumas calhas apresentando oscilações entre subidas e descidas, outras calhas seguem subindo lentamente o nível do rio. Atualmente estamos com 3 municípios em situação de emergência: Boca do Acre, Jutaí e Japurá. Em status de atenção, estamos com 12 municípios e no status de alerta estamos com 37 municípios aí com possibilidade de sofrer pontualmente com o desastre de inundação em seus territórios. O levantamento é realizado diariamente pela Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta e pela Gerência Regional, que realiza o acompanhamento diário com os coordenadores municipais. Os dados mostram que, em Boca do Acre, 2.100 famílias estão sendo afetadas, o equivalente a 8.700 pessoas. No Rio Purus, o município decretou a situação em 4 de abril. Em Manaus, com a alerta da inundação na capital, pontes estão sendo construídas em lugares que correm o risco de alagamento pelo Rio Negro. Com isso, as prefeituras já se preparam para atender as famílias afetadas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, voltamos a falar agora sobre o desabastecimento na Central de Medicamentos no Amazonas, a SEMA. É que nesta segunda-feira, um grupo de mães foi até a Assembleia Legislativa do Estado denunciar a falta de leite apropriado na central para crianças com alergias a proteínas do leite de vaca. Pois é, Carlão, a Central de Medicamentos não oferece esse tipo de leite desde dezembro do ano passado. E isso coloca, é claro, em risco a vida de mais de 300 crianças já cadastradas. Olha, a repórter Nathalie Moraes conversou com a mãe de uma criança que aos 6 meses teve um choque anafilático depois de beber um leite inapropriado. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Sabrina Costa é mãe da pequena Maria Isabelle, portadora de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que aos 6 meses de vida, em março deste ano, teve um choque anafilático após ingerir o leite da marca Alfamino ao invés da fórmula infantil Neukate. A mãe conta que a troca das marcas do leite aconteceu na Central de Medicamentos aqui do estado, com a justificativa de que o leite seria similar. Mas a reação de Isabelle e de outras crianças mostram o contrário, e o caso foi relatado na tarde
tarde desta segunda-feira por Sabrina. A gente foi na SEMA, descobrimos que a licitação do Neocase tinha sido trocada para o Alfamino. Explicamos que ela não tolerava, a moça só respondeu que eles não podiam fazer nada e levamos o Alfamino. Chegando em casa não tinha mais Neocase, não tinha o que dar. Então a gente optou a dar o Alfamino. Quando a gente deu a primeira mamada, isso era mais 8 horas da noite, ela rapidamente fez choque anafilático, ela ficou toda roxinha e parou. Corremos para o hospital, que até aí a gente não sabia o que era, e quando chegou na frente da arena, os batimentos dela caiu para 30, e foi quando ela ficou toda molezinha. A gente chegou no hospital dando a entrada com um choque anafilático, foi ali que a gente entendeu que era um choque anafilático, ela foi para UTI, e tudo isso por causa de uma mamadeira de leite. Sabrina relatou que sem a assistência da Central de Medicamentos do Amazonas pela fórmula infantil, ela precisa viver de doações de leite ou chega a gastar entre 3 a 4 mil reais mensalmente. E a gente tá na briga, porque é horrível. A gente ficou mais de 3 meses sem receber leite nenhum, nem Alfamino, nem Neocase. E tem mães que não tem condição de comprar nada, como a gente tá vivendo de doação e tendo que comprar, que a gente tira de um lugar para colocar em outro. Mas essa situação de leite é muito complicada, porque pode acabar tirando a vida da minha filha. A gente já chegou a gastar mais de 3 mil reais só com leite, porque 12 latas de leite, que é a quantidade que ela toma, dá 4 mil reais. Então a gente já chegou a gastar entre 3 mil a quase 4 mil, porque não tinha de onde tirar, não tinha ninguém para doar ou ninguém para trocar, então a gente teve que comprar. A fala da Sabrina e de outras mães com filhos com APLV foi ouvida pelo deputado estadual Wilker Barreto, que em reunião nesta segunda-feira fez um alerta ao governo do Amazonas e solicitou que a Central de Medicamentos do Estado retorne com a administração das fórmulas de leite e informou que está oficializando a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a SEMA, pelo fato de que as crianças não estão reagindo bem com a troca da fórmula, que está em falta desde dezembro de 2022. Um apelo ao governo, primeiro, que o governo não deixe mais faltar os leites, aquelas fórmulas para as crianças de 0 a 3 anos que têm intolerância à proteína do leite. Quero só lembrar, governo, que tu desde março, abril, deixou mais de 300 crianças sem a fórmula, colocando em risco essas crianças. E para piorar, o que eles compraram foi o Alfamino, tem rejeição em muitas crianças. Tem criancinha batendo no hospital, certo? O apelo que a gente faz aos órgãos de controle, especialmente ao governo, que eles possam voltar à fórmula antiga. A SEMA não oferta o Neocate aos responsáveis das crianças portadoras de APLV desde dezembro do ano passado. O valor de cada lata varia entre R$ 190 a R$ 300 reais, dependendo do local de compra. Nos meses de março e abril deste ano, até o início de maio, a SEMA chegou a ficar sem distribuir qualquer fórmula infantil e, quando retornou, ofertou o Alfamino, a fórmula que vem apresentando rejeição nas crianças. Entramos em contato com a Central de Medicamentos e com a Secretaria de Estado de Saúde, mas até o fechamento da matéria não tivemos nenhum retorno. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 42 minutos e chegou ao fim a CPI da Águas de Manaus, com um acordo que garante um desconto de 25% na tarifa de esgoto para quem recebe o serviço, Karine. Carlão, e vai zerar essa tarifa para quem não tem o serviço de esgoto. Essas novas condições vão ser válidas para os próximos 4 anos. Vamos saber todos os detalhes agora do desfecho dessa CPI com André Meirelles. O relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Águas de Manaus foi apresentado nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Manaus. Entre as medidas apresentadas está a redução da taxa de esgoto de 100% para 75% do valor do consumo de água e a isenção para moradores de áreas onde ainda não há ligação à rede de esgoto. O acordo foi oficializado por meio da assinatura de um termo de ajustamento de gestão entre a Câmara, Prefeitura e a concessionária de águas. A redução da tarifa de esgoto em 25% valerá para clientes já existentes a partir de junho.
Além disso, os consumidores que não têm as 4 etapas do sistema terão a tarifa zerada, como explica o vereador Diego Afonso, presidente da CPI da Águas. Tarifa zero, para quem não tem uma etapa ou somente uma, é zerada. Hoje o mutuário que não tem o serviço de esgotamento sanitário, de coleta, por exemplo, ele não pagará a partir de junho. Redução de 25% para quem tem, 50% na primeira ligação e zerada para aquele usuário que não tem uma etapa do sistema de esgotamento sanitário na cidade de Manaus. Para o presidente da CPI, o vereador Diego Afonso, do União Brasil, a redução proposta para os próximos 4 anos beneficiará a população durante o período em que o termo estará em vigor. Esse TAG celebrado, a redução discriminada no corpo da conta da concessionária a partir de junho. Então essas foram as principais conquistas e em tempos que tudo sobe, não só a cesta básica, mas o combustível, o IPTU, tornar, através desse TAG, a segunda menor tarifa do país, só ficando atrás somente de Belém, é uma grande conquista. Conforme o termo, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus e a Prefeitura se comprometem a tomar em conjunto as medidas legais e financeiras necessárias para aumentar o efetivo de fiscais, bem como disponibilizar a infraestrutura necessária para melhorar as fiscalizações no prazo de 180 dias, como explica Diego Afonso. Nós também exigimos nesse TAG que dentro da ouvidoria e todos os membros seja apresentado o plano de metas anuais, bimestrais, de 2 em 2 meses. A concessionária está obrigada a prestar conta com os membros da comissão da mesma forma do que foi celebrado no TAG. Com a apresentação do relatório final e a assinatura do termo, agora o próximo passo será transformar os documentos em um projeto de resolução que será apresentado em plenário e votado por todos os vereadores do Legislativo Municipal, como explica o presidente da Câmara dos Vereadores em Manaus, o vereador Caio André. Que vai ser transformado agora numa peça, num projeto de resolução, que tem os encaminhamentos que foram aprovados pela CPI, tanto ao Ministério Público, quanto ao Tribunal de Contas, aos outros órgãos de controle, e esses encaminhamentos serão votados no plenário, tá? Para que fique bem claro, serão votados no plenário, e assim que aprovados, eu tenho convicção de que nós aprovaremos em plenário. Isso é um grande ganho para a cidade de Manaus, está sendo aprovado também pela Prefeitura, também pela Agência Reguladora e pela própria empresa que presta o serviço de concessão pública e pelos vereadores. Então deve ser aprovado no plenário da Câmara e ser enviado, após isso, para os órgãos de controle e estará à disposição de todos vocês. O grupo de vereadores que compõe a CPI também optou por não pedir o indiciamento de pessoas ligadas à Água de Manaus ou à Prefeitura no relatório final, porque, segundo o relatório, a escolha foi uma alternativa que trouxesse resultados mais concretos para a população. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Católicos celebram Pentecostes neste domingo, dia 28 de maio. O evento acontece no Sambódromo de Manaus, zona oeste da capital, a partir das 3 horas da tarde, Karime Leão. Carlão e a Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente agora. Vamos acompanhar. A Arquidiocese de Manaus realiza Pentecostes no próximo domingo, com a expectativa de reunir 50 mil fiéis no Sambódromo de Manaus. A celebração é uma das mais importantes da Igreja Católica, pois celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, dando início à evangelização no mundo. Este ano, a festa de Pentecostes traz como tema Espírito Santo ajuda-nos a repartir. Os fiéis são incentivados a levar 1 quilo de alimento não perecível
acessível para doação que será recolhido na entrada do sambódromo por equipes da Caritas Arquidiocesana. O secretário executivo da Caritas, o diácono Afonso Brito, destaca a importância do gesto da partilha. Os católicos, que possam ajudar as pessoas que são vulneráveis aí, as famílias que estão passando necessidade. Sobretudo esse ano, que a campanha da fraternidade, ela traz essa reflexão sobre essa questão da fome. Então a gente convida todos vocês a participarem desse evento tão lindo nosso, a manifestação do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, venha e tragam 1 quilo de alimento não perecível para que a gente possa ajudar aqueles que estão com fome. Segundo o pároco da área missionária do Tarumã e responsável pela equipe de ministros e coroinhas que vão atuar em Pentecortes, o padre Odésio Magno, cerca de 710 ministros da Sagrada Comunhão e 710 coroinhas estarão trabalhando na grande festa de fé. Já faz mais de 30 dias que nós estamos nos reunindo enquanto setor Padre Rogério e também uma organização a nível dos outros setores, áreas missionárias e paróquias da Arquidiocese. Ao todo, 710 ministros e 710 coroinhas, mas é pedido que se divide entre a diocese, para não ficar concentrado só em um lugar. Então, foi dividido por setor, 65 ministros, 65 coroinhas. Vamos ter os reservas, porque alguém pode passar mal na hora, ter algum imprevisto e não poder comparecer. 26 mil partículas é o previsto para ser consagrada. A celebração de Pentecortes tem início às 5 da tarde e contará com a presença do arcebispo metropolitano, o cardeal Dom Leonardo Steiner, e o bispo auxiliar Tadeu Canavarros, bispos eméritos, padres, diáconos e arquidioceses de Manaus. Lembrando que a entrada na festa de Pentecortes é gratuita. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. E atenção, você que está passando agora na rádio, aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Eu tenho um par de convites para você participar do show de humor neste domingo lá no Teatro Manauara, a partir das 8 da noite, no show da humorista, aquela alemã, sabe quem é, né? A Léa Maria, uma figuraça. O show dela acontece domingo lá no Teatro Manauara, a partir das 8 da noite. E você é o nosso convidado, então, para agora, nesse minuto, aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, e você leva um par de convites. Agora 6h50 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E vamos lá conferir os assuntos da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, o ex-deputado federal José Ricardo finalmente conseguiu uma vaga no governo Lula, mas não foi exatamente aí o que ele queria. Tão sonhada, né? Tão sonhado cargo. Conta pra gente mais detalhes, Cíntia. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Olha, assim, infelizmente, achei um pouco assim, não sei, viu, Karine? Esse tom. Mas o fato é que ele estava esperando realmente, ele estava na lista para ser, por exemplo, o superintendente da Suframa, né? Mas o caso foi lá para Bosco Saraiva, que até não, enfim, a gente acompanhou que ele praticamente não quis, depois quis e tudo isso. Mas agora Zé Ricardo saiu da fila aí, do desemprego, né? E o ex-deputado federal Zé Ricardo foi nomeado para coordenar o escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ele fez uma pequena fala, disse assim, abrindo aspas para ele: vamos ajudar na política de geração de renda, produção de alimentos mais baratos e saudáveis e no enfrentamento da fome no Amazonas. Então foi breve, mas é isso, a novidade é essa. Agora Zé Ricardo faz parte aí oficialmente do grupo do governo federal, né? Participando aí desse ministério. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, vamos seguir aí o Festival de Honrarias. Agora a Assembleia Legislativa vai conceder a medalha Rui Araújo para o governador lá de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Confere, Cíntia, ele vai ganhar, faturar essa honraria aí? Olha, só o que me deixa feliz é que o Tarcísio de Freitas não canta, né? Então... não se sabe, de repente. Ele não canta, não, mas vamos vai dar ideia aqui, então, né? esquece isso aqui. Vamos lá. Acontece que o Tarcísio ele ainda não vai receber, ainda foi só uma proposta do deputado estadual George Lins, mas assim, quando chega a proposta, a chance de ser aprovado é bem grande. George Lins, que é deputado novato, mas ele disse que esse é tanto título de cidadão do Amazonas como medalha Rui Araújo, que é a medalha mais importante, né, que um cidadão do Amazonas aí pode receber. Ele é governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Ele disse que essa proposta, na verdade, já tinha sido feita lá em 2020 pelos ex-deputados Josué Neto, que hoje é conselheiro, e Fausto Júnior, que hoje é deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E por que da medalha? De acordo com Jorge Lins, pelos brilhantes serviços prestados por Tarcísio ao Amazonas. Que brilhantes serviços seriam esses? Ele fala sobre o Ministério da Infraestrutura, quando Tarcísio estava à frente, ele defendeu a pavimentação da rodovia BR-319. Basicamente, o texto que defende aí a medalha é consolidado em cima desse argumento. E também ele conta que o Tarcísio já morou aqui no Amazonas. Ele é nascido no Rio de Janeiro, morou lá só até os 2 anos de idade, depois morou em alguns estados, como o Distrito Federal, em São Paulo, em Pernambuco, Rio Grande do Norte e no Amazonas. Então, basicamente, é essa a justificativa, tanto para a medalha quanto para o título de cidadão do Amazonas. E aí a gente tem que acompanhar para saber se vai rolar mesmo, se ele vai ser aprovado. Sim, então, só porque quando ele estava lá no Ministério dos Transportes, ele apoiou a história da pavimentação da BR-319, que até hoje está do jeito que está, né? Exatamente. Então, ou seja, ele teve uma opinião, apoiou e aí vai ganhar essa honraria. Muito que bem, né, Cíntia? Tá naquele esquema da promoção, né? Ele morou na área também, Olha né? aí, que coisa. Tá morou bom, por então. aqui. Aí. Será que ele tem título de cidadão de tudo que é lugar? São Paulo, Pernambuco, Rio Grande? Pô, não é? Bom perguntar. Cíntia, e a gente tem aí uma reviravolta no caso do show do cantor João Gomes em Amundá. De novo? Então, vai ter ou não vai ter esse show, Cíntia? Eu acho que essa notícia foi toda para que Carlão conhecesse João Gomes, né? Então, a prefeita de Amundá disse que vai ter sim, porque ela não recebeu nenhuma notificação da Justiça. E lembra, por que não teria? O Ministério Público solicitou que fosse suspenso aí esse show de R$500 mil, porque de acordo com o é que eu quero encontrar exatamente o nome do promotor de justiça, Márcio Pereira de Melo. Ele afirmou que era uma despesa extravagante, porque a cidade não tem acesso à saúde, tem um lixão a céu aberto, não tem como investir em educação, e aí vai gastar R$500 mil no show. A resposta da prefeita foi o seguinte: vai gastar R$500 mil no show? Sim, senhor, porque quem está pagando isso não é a prefeitura de Inhamundá. É uma emenda individual do deputado Abdala Frasch, e R$300 mil veio da Secretaria do Estado da Produção Rural, da CEPROR, e a estrutura de palco e iluminação vai ser fornecida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável. De acordo com a prefeita, também não houve nenhuma notificação da Justiça, portanto, segue o show. Ou seja, mas quem está pagando isso é o contribuinte, né? De qualquer forma, é o contribuinte. De qualquer forma, esse dinheiro público. Poderia ir para todas essas demandas. Exatamente, já que conseguiu, né? Vamos lá, não vamos, né? Mas enfim, tá. Prioridades, né? Sim, essa foi a resposta dela. E lembrando que ele participa agora, domingo, desse show, da exposição agropecuária que acontece agora neste domingo. É um estado rico mesmo, é isso aí, Cíntia. Valeu, obrigada pelas informações. Segunda. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Agora nós vamos conferir as dicas da Agenda Mix com ela, Nathalie Moraes. Sextou, e que tal começar o fim de semana conferindo o espetáculo Dois Irmãos? A peça teatral é baseada na obra de Milton Ratum, o espetáculo Dois Irmãos. O público manauara pode conferir a peça teatral no Buia Teatro, no centro de Manaus, nesta sexta-feira às 8 da noite. Os últimos ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro. E às vésperas da disputa do Festival Folclórico de Parintins, o ritmo do Boi Bumbá vai invadir nesta sexta-feira a Lopiano Pizzaria, localizada no centro de Manaus. O espaço contará com uma apresentação especial da banda Canto da Mata hoje, a partir das 8 da noite. Considerado um dos principais grupos de Boi Bumbá, o Canto da Mata preparou um repertório carregado de memórias para o show desta noite. E ainda no ritmo do Dois pra Lá e Dois pra Cá, o Movimento Marujada celebra neste sábado os 35 anos do seu pioneiro e mais tradicional evento, o Bar do Boi. O palco da festa será o Sambódromo Centro de Convenções. Para festejar sua história,
Vitória, o Bar do Boi 35 anos traz ao palco os itens oficiais do Caprichoso, como Edmundo Aran, Marujara de Guerra e Príncipe do Caprichoso. Além dos artistas como Arlindo Neto, Canto da Mata, Renato Freitas e Ornelo Reis. A festa tem início às 9 da noite e a entrada é gratuita. Sabadou com o Cabaré Show, onde o cantor Leonardo e a dupla sertaneja Bruno e Marrone chegam a Manaus para realizar o grande cabaré. As apresentações acontecem no Estúdio 5 Centro de Convenções neste sábado, a partir das 9 da noite. Os ingressos estão disponíveis no site ingressosfly.com. E o 25º Festival Amazonas de Ópera chega à última semana de espetáculos. Neste sábado, será apresentado o espetáculo Piedade de João Guilherme Hyper. E no domingo, Peter Grimes de Benjamin Britten, no Teatro Amazonas, no centro de Manaus. Os ingressos dos espetáculos estão disponíveis na bilheteria do teatro. Tem ópera também no Teatro da Instalação, no centro da capital, onde será apresentado o musical infantil O Curumim, o último herói da Amazônia em busca da flor da vida. Para este espetáculo, a entrada é gratuita. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O fato noticiado hoje mostra como o futuro da educação do Brasil está ameaçado. Pesquisa realizada pelo SESI e o Senai em parceria com o Instituto FSB mostra que 85% dos brasileiros acima de 16 anos estão fora da escola. Apenas 15% dos jovens nesta faixa afirmaram estar estudando atualmente. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, 83% dos jovens acima de 16 anos estão fora da escola. A necessidade de trabalhar é o principal motivo para a interrupção dos estudos. O cenário é preocupante e, mais uma vez, chama a atenção sobre a necessidade urgente de melhorar a qualidade da educação no país. Afinal, como diz o ditado popular, uma educação de qualidade é a melhor forma de desenvolvimento econômico e social de um povo e a melhor forma de combater as desigualdades sociais. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas e mais uma semana. Hoje é sexta, Karime. Acabou, né, Carlão? Acabou. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Um beijo, até segunda-feira. É segunda, continue bem, continue em 100,7 até. Você ouviu 18 horas.